4 Mundo Zumbi Capítulo 16 Ficando mais forte. Depois de matar os zumbis restantes, Nili prosseguiu em direção aos zumbis que estavam espalhados pelas ruas. Esses zumbis são os que tiveram muitos ferimentos, tornando-os incapazes de se mover, deixando-os apenas deitados na estrada. Alguns deles já estavam mortos, enquanto alguns ainda se contorciam de vez em quando, como se anunciassem que ainda estão vivos e chutando. Ele adivinhou que a lesão que esses zumbis tiveram pode ter vindo dos humanos em fuga logo após o início do apocalipse. Eles são humanos que resistiram ao ataque do vírus do apocalipse, permitindo-lhes escapar da maldição de se tornar um dos mortos-vivos. Nilo estava apenas em Hamlet, então a população não era tão grande, então pode-se dizer que as pessoas por aqui estavam pelo menos familiarizadas com todos. Alguns deles podem ter reconhecido os zumbis de antes do apocalipse e, portanto, a razão pela qual eles apenas os aleijavam. Como Nili, anterior, era órfão, depois de se formar no ensino médio, ele não entrou em nenhuma faculdade e decidiu encontrar trabalho. Ele estava vivendo muito bem depois de trabalhar em uma rede de fast food na cidade. 5 anos depois, o primeiro vírus atingiu, portanto, o motivo pelo qual o governo emitiu uma ordem para interromper à força algumas indústrias para impedir ou pelo menos impedir a propagação do vírus. Eles ordenaram que todas as pessoas ficassem em quarentena e só saíssem para comprar itens ou alimentos essenciais. Mesmo os trabalhadores não escaparam dessa ordem, pois só podiam esperar em suas respectivas casas, ficando entediados enquanto esperavam o fim da quarentena. Como Nilo estava apenas em um pequeno apartamento perto de seu local de trabalho, juntamente com sua natureza covarde, ele decidiu comprar um pequeno quarto neste desolado Hamlet, Palma. Ele já morava nesta área há alguns meses, mas mal conhecia os moradores desse Hamlet chamado Palma. E aqueles poucos que ele conhecia eram figuras importantes, como o conselheiro, bem como o caixa que ele via com frequência. Antes de transmigrar, Nilo também era um órfão que vivia sozinho. No entanto, ele não era alguém que desistiria apenas por causa de seu baixo ponto de partida. A fim de pagar sua faculdade, ele trabalhou em lugares diferentes para empregos de meio período. Em seu tempo de relaxamento, ele lia romances na web e mangás online. No entanto, mesmo com ele trabalhando duro e ainda indo para a aula todos os dias, ele ainda não seria capaz de pagar o alto preço dos cursos universitários. A fim de finalmente escapar desse problema, ele se candidatou a uma bolsa de estudos na faculdade em que ele conseguiu apertar apenas um pouco. E o salário que ele recebeu trabalhando meio período será gasto em suas necessidades e desejos diários e, é claro, para desbloquear alguns capítulos de romances da web bloqueados, além de comprar alguns itens para seus jogos para celular e PC. Há 27 zumbis espalhados. Nilo se aproxima deles um por um, matando aqueles que ainda estão vivos. Ele então coletou o vírus do apocalipse de cada uma de suas cabeças, mergulhando o dedo indicador profundamente em seu cérebro. Para aqueles que já estão mortos, ele abriu a cabeça e, claro, deslizou o dedo indicador para dentro, molhando o dedo, e também coletou o vírus do apocalipse já morto. Ele não sentiu um pingo de simpatia por esses zumbis. Ele sabia que, se não fossem aleijados, certamente o atacariam diretamente para provar seu cérebro. Ele apenas se sentiu infeliz que os zumbis mortos só lhe deram os pontos do apocalipse e não qualquer aumento em suas estatísticas. De acordo com o sistema, como eles já estão mortos há algum tempo, o vírus do apocalipse morto dentro de seu cérebro já havia começado a se dissipar, e depois de algum tempo, eles deixarão de existir e o que restará será apenas o corpo apodrecido de humano que ele hospedava anteriormente. Desses zumbis espalhados, apenas 10 ainda estavam vivos e os 17 já estavam mortos. Depois de coletar o apocalipse vírus, estes são agora o que está no status de Nili. Status anfitrião, Nilo nível 0 graus vontade, 5,5 corpo, 4,0 força, 4,0 energia, 4,03,8 talento, N, APA, 16,5 LP, pontos de nível, 0, sua vontade havia agora ultrapassado o limite de 5,0. 5.0 significa que sua vontade está agora no nível 1 graus. Seu corpo agora também está mais forte. Ele só precisará matar mais alguns e será imediatamente considerado como humano de nível 1 graus. Seu Apocalipse Point também estava agora em 16,5, o que significa que,
Depois de se tornar um humano de nível 1 graus, ele pode comprar imediatamente uma arma na loja do sistema. Ele também precisa considerar a loja de talentos, então decidiu salvar seu AP e comprar uma talento depois de salvar alguns apartamentos. Neil olhou para a faca de açougueiro, embora apenas algumas horas tivessem se passado desde a primeira vez que ele começou sua matança. A faca de açougueiro já estava cega, e até tinha algumas rachaduras em sua lâmina. Com o sangue dos zumbis pintados em sua lâmina, a faca de açougueiro parece que acabou de sair do mercado de carnes. Suas mãos também estão encharcadas com o sangue dos zumbis. Seu dedo indicador e o dedo médio em particular têm uma cor vermelha mais escura do que o resto, pois são os que ele usou para cutucar o cérebro dos zumbis para coletar o vírus do apocalipse. Neil pegou a faca de cozinha anterior que estava gravada na cabeça dos zumbis do caixa. Foi o sistema que fez o ataque, então era natural que a força usada naquele ataque fosse mais forte do que ele poderia reunir atualmente. A faca sendo cravada no cérebro do zumbi do caixa era prova disso. Depois de retirá-lo, ele percebe que a sua ponta já estava quebrada e não pode ser usada como ferramenta de perfuração. Sua lâmina também estava levemente dobrada, mas ainda assim, Neil decidiu pegar essa faca e guardá-la dentro de seu espaço de armazenamento. Antes de caminhar na direção da casa do vereador, Neil primeiro verificou as várias casas para inspecionar se ainda havia zumbis dentro. Ele esperava que pudesse haver alguns, mesmo esperando que mesmo um morto servisse, pois estes ainda podem aumentar seu ponto de apocalipse. Ele inspecionou a casa um por um, mas sem sucesso. Neil achava que era normal. As pessoas que moravam naquelas casas já deviam ter se deslocado para outro local, para buscar proteção ou procurar algum alimento. Já se passaram 2 meses depois que o apocalipse começou, afinal. Enquanto estava dentro das casas, ele também fez questão de procurar alimentos e armas que ele pudesse usar. Infelizmente, ele não conseguiu identificar nenhum alimento que ainda pudesse ser comido, pois a maioria deles já estava estragada com fungos crescendo acima deles. Ele também viu apenas algumas facas de cozinha e de açougueiro e depois de alguma deliberação, decidiu levar 2 delas como armas extras. Mundo Zumbi Capítulo 17. Um carro de corrida precisa de um motorista experiente. Com vontade mais forte vem corpo mais forte. No entanto, isso não significa que se você tem um corpo forte significa que você também tem uma forte vontade. A vontade atua como controladora do corpo. Depois que o vírus do apocalipse conseguiu matar a vontade, o vírus do apocalipse o substituiria, tornando-se aquele que controla o corpo. O corpo é apenas o recipiente. Tome um carro de corrida e seu motorista como exemplo. Não importa quão forte ou rápido seja o carro de corrida, ainda dependerá do piloto quanto mais rápido ele pode chegar. Se um carro de corrida for dirigido por um novo piloto, o piloto inexperiente terá medo de acelerar, desperdiçando toda a capacidade do carro de corrida. Ter um motorista experiente dirigindo um carro lento também será o mesmo. Embora o motorista fosse experiente, ele não podia mostrar sua experiência com um carro surrado. Se for forte, só resultará em danificar ainda mais o carro gasto. Nilo, por exemplo, como ele tem uma vontade mais forte do que seu corpo, sua vontade não poderia exercer todo o seu potencial. Se for forte, ele pode danificar seu próprio corpo no processo e pode enfraquecê-lo ainda mais se não for cuidadoso. Mas se um piloto experiente dirigir o carro de corrida, eles estarão em sincronia e mostrarão toda a sua capacidade, mas isso não significa que todas as situações sejam iguais. É claro que haverá uma anomalia dentro de um grupo. Essas anomalias terão uma vantagem neste mundo apocalíptico, pois têm um corpo forte e vontade desde o início, tem uma vantagem sobre os outros. Neil pensa que mesmo antes do apocalipse começar, suas estatísticas já devem estar em 2,0 a 4,9. A única coisa que os impede de ultrapassar o limite de 5,0 será seu corpo carnudo. Mas isso é respondido depois que o ar chegou. Como ele é feito para fazer soldados biológicos, isso será semelhante a nutrientes para essas pessoas. Com isso, elas poderão fortalecer seu corpo entrando na categoria humana de nível 1 graus. Nilo chegou ao seu destino cerca de 15 minutos antes de sua partida. Ele propositalmente diminuiu sua caminhada, pois queria procurar e matar zumbis ao longo do caminho. Uma pena que ele não encontrou um. Como Hamlet tem apenas uma pequena população, as casas também foram espalhadas. Ele só podia ver algumas casas agrupadas em um pequeno grupo de vez em quando.
E depois de algumas distâncias, ele verá outro grupo de casas agrupadas. Sua casa e a casa do vereador são separadas apenas por uma longa estrada. Chegando ao destino, ao contrário do conjunto de casas de onde veio, a casa do vereador foi cercada por mais casas. Ele podia ver zumbis, andando frouxamente aqui e ali ao redor da área. Andando pela estrada, Nilo não tinha medo dos zumbis que o atacavam. Ao contrário, ele os recebe calorosamente com um golpe de sua faca de açougueiro e depois de matá-los, ele enfia o dedo em seu cérebro para coletar o vírus do apocalipse morto em seu cérebro. Depois de alguns minutos, Nilo finalmente terminou de matar e colher o vírus apocalipse morto. Ele ganhou alguns Apocalipse Points totalizando seu saldo em 29 e seus atributos de status estavam agora em 4,9 com sua vontade agora em 6,4. Ele pensou que depois de matar mais alguns zumbis, ele subiria de nível diretamente. Mas esse não parece ser o caso, pois seus atributos estão presos em 4,9. Como seu corpo não conseguiu ficar mais forte, sua vontade também estagnou e ficou presa em 6,4. Depois de pedir uma explicação ao sistema, ele afirmou que, para romper, ele precisa de tempo e mais vírus apocalipse. É aqui que o apocalipse vírus que foi armazenado pelo sistema desempenha seu papel. O sistema disse que apenas mais alguns, e pode iniciar seu processo de nivelamento. No centro deste conjunto de casas havia uma casa, ou melhor, uma pequena mansão que se destacava do resto. Tem seu próprio portão e outras decorações luxuosas presentes nele. O portão e sua cerca era apenas uma cabeça mais alto que o Nilo. Ele era alto, com 1,80 metros de altura. Barras de metal também estavam a centímetros de distância umas das outras. Lá dentro, ele percebe vários zumbis andando por aí. Algumas delas estão em seus uniformes de empregada, e ele também percebe 3 guardas zumbis andando por aí. Os 2 guardas têm espingardas presas ao pescoço e um deles tem um revólver na lateral. Nili queria atingir esses 3 guardas primeiro. Ele notou que os zumbis lá dentro não estavam andando frouxamente. Sua velocidade de caminhada também parece ser mais rápida do que os outros zumbis que ele lutou antes. Embora o atributo de Nilo já estivesse em 4,9, ele ainda decidiu ser cuidadoso e abordar o guarda mais próximo dele o mais sorrateiro possível. Mundo Zumbi Capítulo 18. Zumbis de meio passo esgueirando-se para o guarda que tinha uma espingarda amarrada no pescoço. Nile não pôde deixar de se sentir nervoso. Por alguma razão, ele estava um pouco inquieto e podia sentir algum tipo de tensão no ar. À medida que ele se aproxima cada vez mais, o desconforto e a tensão que ele sente ficam cada vez mais fortes. E quando ele estava dando um passo para chegar a 1 metro de distância do guarda zumbi, de repente, virou o corpo de lado e fez um movimento de golpe com o braço em sua direção, para ser mais preciso, sua cabeça. Os olhos de Nilo imediatamente se arregalaram, e com reflexo rápido, ele se abaixou e fez um movimento de golpe para cima com sua faca de açougueiro para o guarda zumbi como um contra-ataque. Mesmo que a faca de açougueiro estivesse cega e não estivesse mais tão afiada quanto antes, com sua força corporal de 4,9 em uso, ela ainda cortava facilmente o braço do zumbi, acima do comprimento do cotovelo. Após o movimento de deslizar para cima, ele deu um passo e, ao fazê-lo, torceu a mão de cima e fez a faca de açougueiro descer. A faca de açougueiro descendente pousou na cabeça do guarda zumbi, cortando-a de forma limpa até chegar ao guarda zumbi. Queixo. Da perspectiva de Nile, ele podia ver a cabeça do guarda se partir, um momento depois que a faca de açougueiro desceu. E por uma fração de segundo, ele viu a substância esverdeada que agora era o vírus da apocalipse morto. Embora ele se sentisse nojento novamente ao ver a cabeça se dividindo, Nilo conseguiu se manter junto. Bem, os outros zumbis ao redor dele começaram a correr em sua direção, afinal, ele não podia se dar ao luxo de ser descuidado. Assim como o guarda-zumbi de antes, esses zumbis não eram mais como os zumbis que ele matou antes, já que o movimento desses zumbis claramente os superava em mais de uma dobra. Agora, esses zumbis estão passando o braço em direção a ele, ao contrário dos zumbis anteriores que só querem mordê-lo. Esses zumbis são claramente mais inteligentes e ferozes. Esses zumbis parecem ter terminado de hibernar, mas por algum motivo, ainda estão bastante fracos. Foi por isso que ele se sentiu desconfortável mais cedo. Acontece que esses zumbis já terminaram de hibernar. Eles só precisarão consumir algum apocalipse vírus para a etapa final,
assim como ele, e então se transformarão em um nível 1 graus. Eles até o atraíram para se aproximar. Bem, sua inteligência ainda não era suficiente para ser comparado a humanos normais. Mas isso ainda representaria um problema, para um humano normal, é claro. Mas para o Nilo isso já estava prestes a passar para o nível 1 graus, e, não é problema algum. A tensão que ele sentiu mais cedo desapareceu quando ele esclareceu a confusão em sua mente. Junto com estes estão os membros decepados dos zumbis passando os braços em direção a ele. E às vezes, alguns zumbis caem no chão com a cabeça dividida ao meio, às vezes caem no chão sem a outra metade da cabeça. Enquanto ele limpava os zumbis ao seu redor e seus números ficavam cada vez mais finos, ele sentia um pouco de exaustão tomar conta dele. Olhando para sua estatística de energia, ele percebe que atualmente tem apenas metade de sua estatística de energia básica restante. Como ele não podia mais ficar mais forte com esses fracos vírus do apocalipse, o sistema transformou essa porção em algo que reabasteceu sua energia. Embora todos esses zumbis já tenham terminado de hibernar, parece que eles ainda não consumiram os outros zumbis apocalipse vírus. Eles só podem ser considerados como meio passo para o nível 1 graus por enquanto, assim como eu. Embora devido a eles não consumirem o apocalipse vírus, seus status foram menores do que os meus, permitindo que eu evadi-los e matá-los facilmente. Para Nile, os zumbis ainda estavam se movendo lentamente. Mesmo com seu status sozinho, ele era mais forte que os zumbis, ele não teve problemas em matá-los diretamente. De sua perspectiva, os zumbis estão se movendo tão devagar que ele poderia facilmente evitá-los. Parece que ele ainda estava lutando contra os zumbis de antes, mas agora uma versão atualizada, pois agora eles sabiam como atacar. Mas Nile sabia o fato de que este zumbi anterior não são os mesmos. É por causa dele ficar mais forte que ele sentiu que eles ainda são os mesmos. Depois de acabar com os zumbis ao redor, Nilo se ocupou coletando o vírus do apocalipse morto ao seu redor. O vírus do apocalipse morto agora era usado como substituto de energia para ele e, claro, o mais importante, o ponto do apocalipse. Ele sentiu que era uma pena, porque ao contrário de antes, as cabeças dos zumbis estão divididas pela metade. Ele não podia mais experimentar aquela sensação de cutucar. A sensação de formigamento que ele sentiu ao ficar mais forte também não estava mais lá. O que substitui é a sensação de frescor que ele teve depois de coletar o apocalipse vírus. Ele contou incluindo os guardas zumbis, havia 18 zumbis que ele havia matado. Para um conselheiro, isso não é um luxo. Em seu mundo anterior, mesmo o capitão da aldeia ou o chefe da aldeia não terão esse luxo de ter 15 empregadas. Caramba, o chefe nem sequer terá uma mansão tão grande. Depois de coletar os Apocalipse Points, sua energia agora estava de volta ao máximo, enquanto seus pontos Apocalipse agora totalizavam 38. Os 18 zumbis que ele matou anteriormente lhe deram 9 Apocalipse Points e adicioná-lo com seus Apocalipse Points anteriores que estavam em 29 antes. Seus pontos de Apocalipse agora são totalizados em 38. Nile então se aproximou dos guardas zumbis um por um, coletando as armas com sua própria munição. O compartimento de 6 balas do revólver estava totalmente carregado. Ele também levou mais 13 balas, do bolso lateral do guarda. As espingardas não estavam carregadas, mas no cinto de 2 guardas, ele levou 5 munições calibre 12, totalizando 10 munições de espingarda calibre 12. Embora depois dessa luta, Nile pensasse que as armas não eram mais necessárias para ele, pois ele pode facilmente matar zumbis agora, mas ele ainda decidiu mantê-las, considerando que existem zumbis mais fortes por aí. Ele ainda decidiu pegá-lo e guardá-los em seu espaço de armazenamento. Ele não terá que carregá-los de qualquer maneira. Talvez no futuro sejam úteis. Ele pensou. Antes de armazená-los, porém, ele se certificou de carregar as espingardas com 2 cartuchos cada. Ele também se certificou de bombear os lead para trás e para frente para carregar a câmara com um cartucho. A espingarda agora estava pronta para disparar com apenas um aperto no gatilho. Com essas armas, seu objetivo de vir para cá já estava cumprido. Embora a arma não fosse mais útil para ele, ele ainda se sentia feliz por ter vindo aqui, pois agora tem mais pontos de apocalipse do que antes. Como já era meio-dia, ele decidiu explorar a mansão primeiro. Ele queria se abrigar do calor do sol e explorar um pouco essa mansão antes de se mudar novamente para procurar mais zumbis.
Seu objetivo ao vir aqui era procurar dentro por armas que o conselheiro poderia ter deixado, mas por causa dos guardas do lado de fora carregando as armas, ele não precisa mais procurar uma arma dentro. Ele só queria tentar a sorte, talvez pudesse encontrar alguma comida que ainda estivesse em boas condições lá dentro. Sua comida só vai durar para o jantar. Ele não quer gastar seus pontos de apocalipse na comida que estava na loja do sistema por enquanto. Mundo Zumbi capítulo 19, nível 1 graus. Ao se aproximar da porta da frente, Nili notou que não estava trancada e, em vez disso, estava ligeiramente aberta. Depois de abrir a porta, os olhos de Nili se contraíram ao ver os corpos caídos no chão frio. Estes são os corpos de zumbis. As cabeças desses zumbis foram abertas. Os cérebros foram espalhados por toda a parte da cabeça de cada zumbi. Depois de olhar ao redor, Nili imediatamente soube o que estava acontecendo. E sem hesitar, ele imediatamente quis virar o corpo para escapar. Mas antes que ele pudesse fazer isso, uma figura de repente apareceu na frente dele, assustando-o no processo. Essa figura é mais baixa que ele, seu corpo é um pouco roliço, ou gordinho. Seu cabelo é preto e um pouco vermelho, talvez por causa do sangue. Sua testa estendida até a metade em sua cabeça. Suas roupas estão uma bagunça, está espalhada, gasta e suja. Embora seu rosto estivesse um pouco desfigurado, com sangue pingando de sua boca, Nilo ainda podia reconhecer essa figura. Era o conselheiro que ele achava que estava na cidade. E este conselheiro já era um zumbi de nível 1 graus. Bang! Um som ensurdecedor ecoou na área quando o conselheiro zumbi do nível 1 graus não deixou Nilo pensar mais. Junto com o som, o corpo de Nilo voa para trás em um ritmo rápido. Por sorte ele bloqueou o soco dos zumbis nível 1 grau. Se usou seus dois braços no último momento, senão, aquele soco teria acertando seu peito. Bang! Tão forte Nilo fez uma careta de dor. O corpo de Nilo estava agora gravado na parede, metade de concreto e metade de metal. Após o impacto, ele imediatamente tosse com sangue na boca e seu nariz começa a sangrar logo em seguida. Seus braços ainda estavam dormentes e doloridos por causa do soco que o zumbi do nível 1 graus havia desferido. No momento em que o soco do zumbi acertou seu braço, ele sentiu como se tivesse sido atingido por um carro em movimento rápido. Seu mundo parou por um momento, e só quando ele já estava voando para trás ele se lembrou do que havia acontecido. Agora, a mente de Nilo está em turbilhão. Ele não estava pronto para enfrentar um inimigo tão forte ainda. Ele estava apenas na entrada de se tornar um nível 1 graus. Ele não poderia enfrentar esse zumbi de frente. Sua força por si só poderia enviá-lo voando por quase 10 metros. Olhando para o zumbi, Nilo notou que ele tremeu um pouco e, em um segundo, correu em direção a ele. Nilo se preparou para fugir do zumbi. Depois que o zumbi chega a 3 a 2 metros na frente dele, ele puxa o braço direito para trás, como um arqueiro puxando um arco. Depois de um puxão completo de seu braço, ele deu um soco em sua direção. Nilo fez seu corpo virar de lado, pensando que poderia evitá-lo completamente, mas não. O soco do zumbi ainda estava conectado em seu ombro direito. Bang! Com seu corpo virando de lado e com o soco, seu corpo girava no ar como um peão, antes de ser gravado novamente na parede. Com o perigo à espreita, Samuel atuou em sua melhor forma. Mas porque seu corpo é muito mais fraco do que sua vontade, seu corpo não aguentou, tendo um atraso no que ele quer fazer nesta situação perigosa. Depois de ser encaixado na parede pela segunda vez, Nilo não perdeu tempo para pensar mais enquanto rolava para o lado. Bang! De sua localização anterior, uma pequena cratera pode ser encontrada com a mão de um zumbi no topo. Nilo sentiu-se grato por seu corpo estar agora mais forte do que quando chegou a este mundo. Embora estivesse tossindo sangue devido a ferimentos internos, ele ainda podia se mover adequadamente, embora lentamente. Se ele ainda estiver com o corpo fraco agora, no primeiro soco, antes mesmo de ser cravado na parede, ele já estará morto com os ossos fraturados e quebrados. Depois desse rolo, Nilo não parou e continuou rolando e rolando, até que agora está a 5 metros do aterrorizante zumbi. Ele se levantou e se preparou. Após o primeiro soco, sua mão já havia soltado a faca de açougueiro. Ele ajustou seu pensamento e se acalmou com força. Sua vontade não estava mais tensa e agora estava atuando no mesmo nível de seu corpo. Seu ombro direito estava um pouco deslocado. Nilo ficou ali de mãos vazias enquanto esperava que o zumbi se virasse e se movesse.
No momento em que o conselheiro zumbi do nível 1 graus virou seu corpo para ele, ele imediatamente disparou e a 3 a 2 metros de distância dele, puxou seu braço novamente. Mas já tendo experimentado esse ataque antes, Nilo não estava mais nervoso e fez seu corpo evadir-se de lado com antecedência. Com estes, o soco do zumbi não conseguiu atingi-lo e agora seu lado estava exposto dele. Nilo então recuperou a espingarda de antes em seu espaço de armazenamento com a mão esquerda e, a queima-roupa, ele atirou na axila do zumbi. Bang! Sangue respingou e o braço do zumbi que sempre costumava socar agora estava pendurado em seu ombro. Apenas um pouco de pele impedia que o braço caísse. Uá! O rugido enfurecido do zumbi nível 1 graus ecoou no ar. Apesar de já ser um zumbi de nível 1 graus e já ter consumido os vírus apocalípticos mais fracos dentro da pequena mansão, mesmo já tendo certa resistência a armas de fogo, seu corpo ainda não conseguia receber o impacto total de uma espingarda queima-roupa. Enquanto o rugido enfurecido do zumbi de nível 1 ecoava no ar, ele virou seu corpo na direção de Nilo antes de puxar seu braço utilizável restante para um soco. Mas Nilo não deixaria. Ele não queria mais experimentar outro soco desse zumbi. Ele deu um passo para trás enquanto guardava a espingarda novamente em seu espaço de armazenamento. Ele não deu um passo para trás por causa do recuo da espingarda. Não, ele fez isso voluntariamente. Ele sabia desde o início que, se seu ataque fosse bem sucedido, independentemente de o zumbi estar aterrorizado ou enfurecido, sua primeira ação seria se voltar para ele. Depois de dar um passo para trás, foi também nesse momento que o zumbi virou o corpo para ele, sorriu, erguendo o braço esquerdo. A segunda espingarda apareceu em sua mão. Seu focinho está apontado diretamente para a testa estendida do zumbi. Puxando o gatilho, Nilo não pôde deixar de dar um largo sorriso. Ele então pensou em uma linha que ele sempre quis dizer de sua vida anterior. Kabum! Mundo Zumbi Capítulo 20 Vírus do Apocalipse Nível 1 Bang. Junto com o som de espingardas sendo disparada, metade da cabeça do zumbi de nível 1 explodiu em um mingau. Para estar seguro, Nilo guardou a espingarda em seu espaço de armazenamento, deu um passo à frente e, em seguida, convocou a faca de cozinha que ele pegou do zumbi caixa de antes e enfiou na cabeça do zumbi nível 1 graus. Foi só depois de ver o corpo do zumbi cair no chão que Nilo relaxou um pouco. Com a comoção que havia acontecido, ele não duvidou que haveria mais zumbis vindo aqui. Com seu estado atual, um braço deslocado e energia esgotada, ele não se atreveu a pensar no que aconteceria se estivesse cercado por vários zumbis, mesmo que fossem apenas nível 0 graus. Embora ele já tivesse limpado a estrada dos zumbis mais cedo, essa era apenas a estrada. Afinal, ele acertou, pois do lado de fora da parede, ele já podia ver dezenas de zumbis nível 0 graus Celsius caminhando frouxamente em sua direção. Sem demorar mais, ele se aproximou e fechou o portão que havia aberto antes de retornar ao local onde o corpo do zumbi do nível 1 graus estava deitado. Ele pegou a faca de cozinha e a guardou em seu espaço de armazenamento. Ele então olhou para a matéria cerebral do zumbi e viu uma substância esverdeada gelatinosa quase solidificada. Como ele já estava ciente do que era aquela coisa, ele a pegou imediatamente e correu em direção ao interior da pequena mansão. Como a pequena mansão era de onde o conselheiro zumbi de nível 1 havia evoluído, Nilo estava confiante de que não haveria zumbis vivos lá dentro. Para os zumbis de Alpha Step Level 1 graus do lado de fora, Nilo acha que, porque o genuíno conselheiro zumbi de nível 1 graus não precisa mais desses vírus do apocalipse mais fracos, pode tê-los recrutado para ser seu subordinado. É apenas um palpite do Nilo. No interior, o que saudou Nilo foi a visão anterior que imediatamente o permite concluir que já havia um zumbi de nível 1 graus ou em breve se tornará um zumbi de nível 1 graus lá dentro. Os corpos de zumbis deitados aqui e ali, com a cabeça aberta e a massa cerebral jorrando, foi o que fez Nilo chegar à conclusão. Como também é a razão pela qual ele acha que não haveria mais zumbis vivos lá dentro, já que o conselheiro zumbi de nível 1 já deve ter acabado com todos eles. Como a pequena mansão era um prédio de 2 andares, ele decidiu entrar no segundo andar e procurar um quarto para si. Ele não estava com pressa, pois sabe que o portão vai durar muito tempo. Além disso, os zumbis do nível 0 graus Celsius começarão a vagar sem mira novamente se perceberem outra comoção no mesmo local. A única coisa que o preocupava era que um zumbi de nível 1 graus pudesse aparecer de repente e abrir o portão com um chute ou um soco. Depois de 1 minuto ou mais,
Neil encontrou um quarto mais limpo que o resto. Ele se sentou no quarto e inspecionou o prompt do sistema que apareceu mais cedo quando ele pegou a substância gelatinosa quase solidificada, vírus do apocalipse de nível 1 grau Celsius olido. Convertido em 5.0 apocalipse, 1 vírus de apocalipse de nível 0 graus pode ser convertido em 0,5 pontos de apocalipse, enquanto um vírus de apocalipse de nível 1 graus pode ser convertido em 5 pontos de apocalipse. Como o vírus do apocalipse de nível 1 graus era muito mais denso em qualidade e quantidade do que o vírus do apocalipse de nível 0 graus, sua conversão foi razoável. Depois de ler o prompt do sistema, outro prompt do sistema que ele estava esperando anteriormente apareceu em sua mente. Obteve vírus apocalipse suficiente para um avanço. O anfitrião deve notar que será um pouco doloroso. O anfitrião gostaria de romper agora. Se não, claro que Neil vai escolher sim. Mas antes disso, Neil olhou para o espelho de corpo inteiro que estava localizado ao lado da cama. E o que viu o deixou estupefato. Apenas um dia havia se passado e seu corpo não era mais a pele e ossos que ele tinha sido. Ele pode não ter notado isso anteriormente, mas toda vez que o sistema distribui o vírus do apocalipse morto em seu corpo aumentará em tamanho e massa. Agora, ele já parece um pequeno Hulk com seus músculos salientes. Ele também parece ser mais alto. Seu corpo já estava volumoso agora. O capuz e as calças que ele usa já estão apertados. Seu rosto já estava de volta ao anterior, antes do apocalipse acontecer. E como ele já sabia, seu rosto era apenas mediano e não tinha traços marcantes. Quantas horas já se passaram desde que ele viu pela última vez o estado de seu corpo anterior? E agora, é assim que ele se parece. Isso foi tudo por causa do vírus da apocalipse, e também por causa da distribuição instantânea do vírus da apocalipse pelo sistema em todo o seu corpo. Sem nada disso, ele duvida se conseguiria essa transformação corporal atual em um mês. Neil ficou feliz que o sistema havia pausado a distribuição do vírus do apocalipse em seu corpo. Porque se o sistema não o fizesse, ele pensou que seu corpo já poderia ter explodido agora. Depois de ver isso, Neil também ficou um pouco preocupado que, depois de evoluir para o nível 1 graus, seu corpo realmente será como um Hulk. Não, eu não gosto desses tipos de corpo. Sistema. Ajuda. Neil parecia incerto em sua cabeça. Mas, o sistema não o deixou se preocupar mais como afirmou calmamente. O anfitrião não precisa se preocupar. Como o sistema está aqui para ajudar o host. O estado atual do corpo do host é apenas temporário. Após evolução para um humano de nível 1 graus, o sistema fará com que a forma do corpo do anfitrião seja a melhor possível. Mais compacta e compacta, alcançando assim a melhor força muscular, fluidez, elasticidade, flexibilidade e resistência em preparação para todos os talentos que o anfitrião aprenderia no futuro. Ufa. Estou feliz. Estou feliz. Neil deu um tapinha no peito com o braço esquerdo enquanto exalava profundamente. Neil então ordenou em sua cabeça. Sistema, quanto tempo duraria o processo de descoberta? O processo de avanço para um humano de nível 1 durará apenas 5 minutos. Tudo bem, o sistema inicia o processo de avanço agora. Neil deitou na cama enquanto dizia isso, anfitrião afirmativo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.